Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, aqui do site Qualidade e Produtividade, tá? E nessa videoaula nós vamos mostrar, né, apresentar aqui os testes de hipóteses para proporções, tá? Os dados, né, que nós vamos utilizar para esses testes de proporções aqui, eles são diferentes dos testes de hipótese para a média no seguinte sentido, tá? Eles seguem uma distribuição binomial, tá? As proporções, né, são frações equivalentes aí, tá? De um número sucessivo de tentativas, né? E onde você encontra uma fração que corresponde a um determinado evento de interesse, tá? Então, por exemplo, né, você faz a amostragem, por exemplo, em um lote, né, de peças, tá? Na sua indústria, por exemplo, e você determina, né, em 1000 peças que você encontrou 30 peças que continham problema, tá? Então, 3% aí do seu lote, né, possui defeito. Então, a proporção de defeituosos é de 3%, tá? Então, note que são contagens, tá? Aqui no artigo do site você vai encontrar mais detalhamento sobre esse tipo de informação, tá? É o tipo de dados que segue uma distribuição binomial. Aqui para os testes de hipótese, nós vamos utilizar uma aproximação normal, tá? A distribuição binomial. Tá? O artigo aqui é o 2.1.3.3.2, tá? Fica dentro também da etapa de análise, no subtópico de testes de hipóteses, e aí o artigo está logo abaixo aqui dos testes de hipótese para a média, tá? Então aqui no artigo você vai encontrar algumas informações, por exemplo, né, a definição do que é uma proporção, né, que é uma parte de um todo, tá? E existem dois tipos de teste de hipótese para proporção, tá? O primeiro deles, tá, que mostra aqui no artigo, é o teste para uma proporção, tá? Em inglês é o teste que a gente chama de one proportion test, tá? Onde você testa, né, a proporção da hipótese nula, que é a proporção da amostra é igual à proporção hipotética da população, tá? Então você retira uma amostra, né? Faz de de uma determinada população, você retira uma amostra, né? Como já expliquei, por exemplo, de 1000 peças, e a proporção que você encontrar, né? Das 30 sobre 1000, no caso 3%, é uma proporção estimada, tá? Da proporção real. Tá? A estimativa da proporção ela é simbolizada por um P com um acento circunflexo em cima, né? Uma estimativa da proporção, tá? Alguns exemplos, né, onde se aplica, por exemplo, imagina que você, nesses quiosques que vendem castanhas e amendoins torrados com açúcar, né, em shopping. Então, a gente sabe, né, que esses grãos aí, eles possuem custos diferentes, né? O custo de nozes, por exemplo, ele é mais caro do que, por exemplo, o amendoim, né? Então você tem castanha, amendoim, nozes, tudo mais. A proporção, imagina que você quer determinar qual é a proporção de amendoim, né, que vem em, em um recipiente daqueles que eles vendem, né? Ou uma outra aplicação, por exemplo, a proporção de eleitores que apoiam um candidato em uma eleição, né? Você está interessado em sair candidato a vereador aí no teu bairro, tá? E a proporção de eleitores que apoiam a sua candidatura vai ser baseada em uma amostra, né? Em algumas pessoas que você entrevistar, e desses, né, você vai determinar quantos apoiam a sua eleição, né? Ou a proporção, né, de itens que a sua fábrica produz, que são aprovados em uma inspeção de segurança, por exemplo, ou uma inspeção de qualidade, né? Então, é nesse sentido, tá? São contagens, note que não são leituras, não são medições, né? E sim você tem aqui contagens, tá? Vamos aqui olhar um estudo de caso, por exemplo, né? Para iniciar aqui com o teste para uma proporção, né? Vamos supor que você é o gerente de departamento de garantia, né? De uma empresa que fabrica televisores, né? E você deseja saber a proporção de televisores defeituosos que a sua empresa, né, produz em média, né? Você sabe que a média geral aí de mercado das indústrias é de 0,045,
ou seja, 4,5%. Tá? E aí você quer determinar se a sua empresa, né, a proporção de defeituosos que você está praticando, ela está igual, né, essa média de mercado, ou menor. Então você avalia uma amostra aqui de 1000 TVs, né, e aí acaba encontrando, né, você amostra lá 1000 televisores que foram fabricados na sua fábrica, né, e observa lá 30, acaba encontrando 30 televisores com defeitos, né, em 1000 inspecionados. Né. Ou em outras palavras, né, traduzindo essa proporção, se você dividir 30 por 1000, você encontra a proporção defeituosa que é de 0,03, ou 3%. Né. Então, para você formular as hipóteses, né, no caso, nesse estudo de caso aqui, né, você está interessado em determinar se a proporção, né, da sua fábrica é igual à proporção hipotética. Né. Então, aqui a gente tem a hipótese nula, ó, H0, a proporção é igual a 0,045. Tá? Ou seja, né, a hipótese nula afirma que a proporção de aparelhos defeituosos é igual à média de mercado. Tá? Por outro lado, né, a hipótese alternativa aqui, chamamos de H1, né, é que a proporção da sua fábrica é menor do que 0,045. Né? Então você está interessado em realizar uma campanha de marketing aí, afirmando que a qualidade da sua fábrica é melhor, né? Está abaixo, a proporção de defeitos gerada pela sua fábrica está abaixo aí da média de mercado. Né? Então a hipótese alternativa é que a proporção é menor do que 0,045. Né? A proporção de aparelhos defeituosos vai ser menor que a média de mercado. Né? Para realizar esse tipo de teste, né, a gente utiliza uma estatística de teste, né, que é o número Z, tá? Que é uma aproximação normal abinomial. Tá? O que significa uma aproximação normal abinomial? Eu vou utilizar os parâmetros de uma distribuição normal que se aproxima da distribuição da informação binomial que eu estou coletando. Tá? A gente sabe que acima de 50 é possível aproximar muito bem, ajustar muito bem uma curva de distribuição normal a uma distribuição binomial. Tá? Então, a estatística é calculada dessa forma aqui. Ó, tá? Então, Z é igual à estimativa, né, a proporção estimada da sua amostra, que é o P estimado, menos P0, que é a proporção hipotética, ou seja, a proporção de mercado, aí, tá? Que divide pela raiz quadrada de P0, multiplicando por 1 menos P0 sobre N, tá? Onde N aqui é o número de tentativas, né? É o número de inspeções que você realizou, é o número de amostras, é o número de leituras, né? É o número total de eventos contados na sua amostra, tá? Então aqui no artigo você vai encontrar detalhado, né? Essa informação aí, tá? E para calcular essa estatística aqui, eu vou utilizar aqui de início o Matemática, tá? Então eu vou mudar aqui para o Matemática. Ó, esse aqui é o Matemática, é um software, é um Computer Algebra System, tá? É um sistema de álgebra computacional, ele realiza os testes aí. Eu vou abaixar um pouquinho aqui para mim poder enxergar a fórmula e vou reproduzir aqui os dados, né, do problema, do estudo de caso, né? Então eu vou definir aqui como P, né, a minha proporção é 3 sobre, 30 televisores em 1000 inspecionados, tá? Então vou definir o valor dessa variável aqui. Nota que ele já aproximou e simplificou para a minha fração, tá? Vou chamar de P0, né, a minha proporção hipotética, que é a proporção de mercado, né? No caso é 0,045, tá? 4,5%. Vou inserir na memória também, ó, já definiu, tá? Vou definir N, né, que é o número de televisores amostrados aí, como 1000, tá? Definido. E agora eu vou calcular a estatística Z, tá? Então eu vou colocar aqui Z é igual, né, a parte superior aqui, o numerador, né, é P, o estimador P menos P0. Então eu vou colocar aqui P menos P0, tá? Fecho. E vou dividir, né, pela raiz quadrada. É o comando sqrt, de square root em inglês, tá? Nota que o matemática ele já mostra aqui para você, ó, se você tiver dúvida como utilizar essa função,
você clica aqui nessa ajuda e ele vai te mostrar quais são os parâmetros da função que você precisa incluir, né? Então aqui ele pede o square root de z, né, a raiz quadrada de z, né, ele dá o valor de z. Basta abrir o colchete aqui e inserir o valor que eu quero a raiz quadrada. Eu quero a raiz quadrada dessa etapa aqui, ó, tá? Dessa conta aqui. Então eu vou colocar raiz quadrada de, vou abrir aqui um parêntese, P0, que multiplica 1 menos P0, fecho e fecho, que divide tudo isso aqui por n, tá? Então eu vou definir o número z como sendo essa conta aqui, tá? Vou dar um Shift Enter. Já encontrou para mim aqui, ó, a estatística de teste. Se você quiser enxergar esse comando aqui no formato tradicional, você clica com o botão direito aqui nessa célula, converter para, em inglês é Convert to Standard Form. E ele vai mostrar, nota que é exatamente a mesma conta que está aqui no artigo do site, ó, tá? Então ele calculou aqui para mim, menos 2.28814, tá? Essa é a estatística Z que eu vou utilizar como parâmetro para decidir se eu aceito ou rejeito a hipótese nula, tá? Para calcular o valor crítico, tá? Eu posso utilizar também uma função aqui do Wolfram Matemática. Eu vou colocar aqui como Z crítico é igual, né? É a função de distribuição acumulada inversa, tá? Deixa eu checar aqui quais são os parâmetros. Ah, ok. Então eu vou colocar uma aproximação da distribuição normal, normal distribution, que tem média 0 e desvio padrão igual a 1, né? De uma variável Q. Então eu vou colocar aqui o valor, por exemplo, eu estou correndo um erro alfa, né, de 0.025, 0.05 na verdade, né? Deixa eu só checar se esse input aqui vai funcionar direitinho. 1.64. Não, aqui eu preciso colocar z dividido por 2. Tá? Então eu vou colocar 0,25. Vou colocar o erro alfa. Esse aqui é o valor do erro alfa, tá? Como eu estou utilizando a aproximação normal, a binomial, ele é bicaudal. Então o valor crítico aqui para mim, tá? É 1.95996, tá? Como o valor da minha estatística aqui, né? O valor da minha estatística z, ele é menor do que 1.95, né? Ele está além de 1.95, eu acabo rejeitando a hipótese nula. Vamos voltar aqui nas hipóteses, ó. Como o meu valor está fora da área de aceitação, né? Eu acabo rejeitando a hipótese nula, que a minha proporção de defeitos é igual ao do mercado, e aceito a minha hipótese alternativa, tá? Que a proporção na minha fábrica, na verdade, é diferente, ela é menor, né, do que 0.045, tá? Essa é uma maneira de interpretar aqui. Aqui no site você vai encontrar também como realizar essa mesma conta no Minitab. Vamos fazer junto aqui, tá? Então vamos lá, Minitab. Eu venho aqui, Graph, menu Graph, Probability Distribution Plot, tá? Vou gerar aqui uma curva normal para visualizar a probabilidade. Escolha a distribuição normal. Por que a normal e não a binomial? É porque eu vou utilizar uma aproximação normal a binomial, tá? Deixo aqui a média 0 e o desvio padrão igual a 1, como eu fiz no matemática, tá? Isso aqui significa que é uma normal padronizada, tá? Uma curva normal padrão, ela possui média 0 e desvio padrão igual a 1, tá? E vamos aqui para a área sombreada, né? Shaded Area. E aí eu vou colocar, né, o valor de x. Na verdade eu deixo probabilidade, né? Escolho aqui a cauda esquerda,
né, que está para baixo da média aqui, e coloco a probabilidade de 0,025. Tá? Vou dar um OK. Muito bem. Então está aqui, ó. Tá? Essa região branca é a região de aceitação da hipótese nula. Tá? A região crítica aqui em vermelho, né? A região de rejeição está em menos 1,96. Né? Arredondando aqui, ó, vou abrir de novo o matemática. Vamos consultar o valor aqui. Tá? Então está aqui, ó, 1,9599. Então praticamente 1,96. O Minitab acaba arredondando aqui as casas. Né? E clicando com o botão direito e pedindo Add Reference Lines, né? Adicionar linha de referência, eu consigo inserir aqui no valor X o valor da minha estatística encontrada. Vamos checar aqui no matemática novamente qual é o valor. Menos 2,28814. Vamos colocar. Vou voltar aqui, copiei. Vou colar aqui. Ok. Aqui eu preciso colocar vírgula. Muito bem. Tá aqui, ó. Essa aqui é a minha estatística de teste, tá? Caiu bem em cima aqui da região de rejeição da hipótese nula. Tá? Então eu tenho evidência estatística para rejeitar a hipótese nula e aceitar, né, que a minha hipótese, na verdade, eu tenho mais evidência suportando a hipótese alternativa. Tá? Para realizar este teste de hipótese, né, automaticamente, realizar todos esses cálculos aqui automaticamente no Minitab, você vem aqui em menu Stat, Basic Statistics, tá? E One Proportion, né? Uma proporção. Clico em One Proportion. Aqui nesse primeiro menu eu não tenho os dados em colunas, então eu vou colocar os dados sumarizados. Tá? Número de eventos. Número de eventos é o número de vezes que eu inspecionei televisores. Então, se foram 1000 inspeções, perdão, aqui é o número de defeitos encontrados. Tá? O número de eventos é o número de eventos de interesse que eu estou procurando. Tá? Então, se eu estou procurando defeito, eu coloco aqui 30. Tá? E aqui sim, número de tentativas são o número de vezes que eu inspecionei. Né? Então, de 1000 tentativas procurando defeitos, né? 1000 televisores que eu inspecionei, eu encontrei 30. Né? Teve 30 eventos em 1000, ou 3 em 100. Né? E eu quero realizar, né, o meu teste de hipótese aqui. Tá? Então, eu clico aqui. Tá? Ele vai habilitar a caixa aqui para mim colocar a proporção hipotética, que é de 0,045. Tá? E aqui em Options, tá? No botão Options eu vou clicar. Ele vai mostrar, né, para mim configurar aqui. Eu quero um nível de confiança de 95%, né? Significa que o meu erro alfa está em 5%. Tá? A hipótese alternativa, né, é que a minha proporção, na verdade, ela é menor do que a proporção hipotética ou a proporção de mercado. Tá? E o método, eu vou escolher aqui a aproximação normal, tá? Para as contas corresponderem aqui tudo que a gente fez até agora. Então, vou dar um OK, confirmo OK novamente. Tá? E aqui, na Session Window, né, na janela aqui da sessão, ele vai mostrar aqui, ó, o teste e o intervalo de confiança para uma proporção. Tá? Testando a proporção ser igual a 0,045 contra a proporção ser menor do que 0,045. Tá? Então, eu tenho uma amostra, né? Tive 30 eventos em 1000 tentativas, né? Ou seja, encontrei 30 televisores defeituosos em 1000 inspecionados. A proporção, né? A proporção P estimada aqui pela amostra é de 0,03. Né? E o limite superior do meu intervalo de confiança me diz o seguinte, que eu tenho 95% de certeza que a minha proporção de defeituosos não vai ser maior do que 0,0388, tá? 73 aí. A estatística Z, né, aqui calculada pelo Minitab, é de 2,29, tá? Que também, vou voltar aqui para a matemática, tá? É muito próxima, né? Se eu arredondar aqui,
2.288, arredondando aí para cima, vai dar exatamente 2.29, tá? E também, deixa eu minimizar, o p-valor, né? Cujo valor é de 0,011, tá? Note que o p-valor é menor do que 0,05, né? E a minha referência é, se um p-valor menor do que 0,05, rejeito a hipótese nula. Rejeito que a minha proporção é igual a essa, consequentemente aceito que a minha proporção é menor do que 0,045. Ou seja, posso seguir adiante aí com a minha campanha, né, afirmando que a minha qualidade ou a minha proporção de defeituosos, ela é menor do que a média de mercado. Tudo bem? Então essa é a maneira de realizar o teste de hipótese aqui para uma proporção, tá? É uma das maneiras aí. Tudo bem? Vou voltar aqui agora no artigo do site, vamos partir. Vou rolar um pouquinho. Aqui no site você vai encontrar exatamente o passo a passo que eu estou mostrando, tá? Então você vai conseguir realizar exatamente o que a gente fez aqui, reproduzir aí no seu software, tá bom? Para gerar o intervalo de confiança, você pode utilizar essa equação aqui, ó, tá? Se você tiver interessado em testar se a sua proporção, na verdade, ela é diferente, né, da proporção média e quiser gerar o intervalo de confiança com valor máximo e mínimo aí estimado para a proporção média, você pode utilizar essa equação aqui, tá? Nada mais é do que a proporção estimada mais ou menos, né? Ou seja, você vai ter dois valores, o máximo e o mínimo, da estatística z de alfa sobre 2, que multiplica a raiz quadrada do estimador p vezes 1 menos p sobre n. Tá? Então você consegue calcular um intervalo de confiança, né, com essa equação aqui. Tá? Se você tiver interesse aí de resolver, tá? Pode colocar aí as variáveis e você vai chegar exatamente nos mesmos valores aí que nós estamos mostrando aqui. Tá? Então esse é o teste para uma proporção. Tá? Aqui no artigo também tem, vamos mostrar agora aqui, ó, o teste para duas proporções. Tá? O teste para duas proporções, ele não vai comparar somente uma amostra com uma população, tá? Mas sim comparar duas amostras, tá, entre si, para checar se existe diferença estatística, né, comprovada entre essas duas amostras. Ou seja, ele vai criar um intervalo de confiança para a diferença, né, e baseado nessa diferença, se zero, né, se o valor zero estiver contido nesse intervalo de confiança, você não tem suporte para rejeitar a hipótese nula. Tá? Então a equação para resolver aqui, né, para determinar o intervalo de confiança, né, é a proporção estimada a 1 menos a proporção estimada a 2, mais ou menos o z de alfa sobre 2, que multiplica a raiz da soma da variância aqui das proporções, né, que é a proporção 1, que multiplica 1 menos proporção 1 sobre n1, mais a proporção 2, que multiplica 1 menos a proporção 2 estimada sobre n2, tá? Tira a raiz quadrada de tudo isso aqui e você vai encontrar o intervalo de confiança para a diferença entre as proporções, tá? Se o valor de zero estiver contido dentro desse intervalo aqui, tá? Você aceita a hipótese nula. Do contrário, você tem evidência para rejeitar, tá? A estatística de teste, como a gente já calculou no matemática, né? Também é da mesma forma, você inclui os parâmetros das duas amostras, então utilizando a aproximação normal a binomial, né, você tem aqui o estimador P1 menos P2, né, menos a diferença hipotética, ou seja, você tem a diferença entre as amostras, né, menos a diferença hipotética, que divide pela raiz quadrada, né, da variância, da soma das variâncias aqui das duas amostras, né, que é P1, que multiplica 1 menos P1 sobre N1, mais P2, que multiplica 1 menos P2 sobre N2. Tá? Então, essa é a estatística de teste. Tá? E, da mesma maneira, nós vamos comparar essa estatística de teste com a região crítica. Tá? Porém, essa estatística de teste, como mostra aqui no artigo do site, né, ele constrói, você tem que construir aqui as hipóteses nula e alternativa
para a diferença entre as proporções, tá? Ou seja, para a diferença das proporções, tá? Então, a gente tem aqui também um estudo de caso, ó, onde a gente supõe que um candidato A está concorrendo nas eleições locais, vamos colocar dessa forma, que é um candidato A está concorrendo às eleições para vereador aí, né, no seu bairro, e você deseja determinar se o sexo de uma pessoa afeta o voto, né, se ele tem mais apoio das mulheres do que dos homens, tá? E você acaba observando que 55% dos homens e 45% das mulheres apoiam o candidato A. Né? Então você pode usar esse teste de hipótese, por exemplo, para determinar, né, se existe a diferença, né, entre homens ou mulheres apoiando o candidato. Né? Imagina que você quer focar a sua proposta de campanha aí, por exemplo, né, e um determinado interesse de um grupo aí, né? Então você, vamos supor, as mulheres estão insatisfeitas aqui com as propostas da minha campanha, né? Então quero focar, quero colocar mais propostas aí para as mulheres aí no meu mandato. Então você constrói seu teste de hipótese, né? Baseado nessa afirmação aí, ó. Então você tem a hipótese nula, né? Que a diferença das proporções entre homens e mulheres é igual a zero, ou seja, as minhas propostas de campanha estão equilibradas, estão agradando os dois sexos aí, né? Ou a hipótese alternativa é que a proporção de homens, né, menos a proporção de mulheres, né, ou seja, a diferença entre homens e mulheres é diferente de zero. Né? A proporção de homens suportando o candidato A é diferente da proporção de mulheres que estão suportando esse cara aí. Tá? Então vamos voltar aqui para o Minitab, tá? Vamos realizar aqui esse passo a passo aqui, ó. Tá? Eu quero comparar. Venho aqui no menu Stat, Basic Statistics, Two Proportions, né? Ou duas proporções, é o teste para duas proporções. Tá? Então clico aqui, vai abrir aqui para mim, né, uma janela para preencher as amostras. Eu tenho os dados sumarizados, né? Mais uma vez, tenho apenas os dados, eu não tenho os dados das amostras, mas eu sei que eu tive 55 contra 100 pessoas que foram entrevistadas, né? E tenho aqui numa outra amostra 45 pessoas que apoiaram em 100, tá? Então eu vou deixar aqui, vou colocar aqui em opções, tá? Vou colocar o nível de confiança 95%, tá ok? Tá me dizendo aqui também, ó, que a proporção da amostra 1 menos a proporção da amostra 2 é o que eu chamo de diferença, né? A diferença hipotética, né, é zero, ou seja, se não houver diferença entre homens e mulheres, a diferença entre as minhas amostras vai ser zero. A minha hipótese alternativa é realmente a diferença, eu quero saber, né, se há diferença entre homens. E o método de teste, né, eu vou manter aqui, estimar as proporções separadamente, tá? São grupos diferentes, tudo bem? Então vou dar um OK. Um OK novamente. Tá? Então eu tenho aqui na Session Window, né, na janela de saída de dados aqui, o teste e o intervalo de confiança para duas proporções, tá? Então eu tenho aqui o descritivo das amostras, ó. Tive 55 homens em 100 apoiando a minha candidatura, né, o que dá uma proporção de 0,55, 55%. E o mesmo para as mulheres, ó, 45 mulheres em 100, que dá 45%. Tá? A diferença é a proporção 1 menos a proporção 2, ou seja, a diferença é de 10%, né, entre uma amostra e outra. Calculando o intervalo de confiança, ó, né, o intervalo de confiança de 95%, né, vai do valor de menos 0,037 até 0,237 positivo. Tá? Ou seja, o zero está incluído nesse intervalo aqui. Tá? Se eu for utilizar aí a abordagem pelo intervalo de confiança, eu já sei que tenho evidência, né, suportando a hipótese nula. Tá? Então aqui, ó, teste para a diferença sendo igual a zero, contra, que é a minha hipótese nula, né, contra a hipótese que é diferente de zero. Tá? A minha estatística Z deu 1,42, ou seja, dentro aí do intervalo de 1,2
se não me engano é 1,64 alguma coisa, tá? Aproximação normal. E o meu p-valor deu maior do que 0,05. P-valor sendo maior do que 0,5, eu aceito a hipótese nula, tá? Então aqui ele coloca também um teste exato de Fisher, né, para o p-valor, que é 0,203. Os dois estão maiores do que 0,05, então há evidência para mim aceitar a hipótese nula, que na verdade a diferença é igual a zero, tá? Apesar de eu ter observado 10% de diferença aqui nessa amostra, né, isso significa que a longo prazo essa diferença ela não vai existir, tá? Então, utilizando esse tamanho de amostra aqui, né, com esse número de eventos acontecendo aqui, eu precisaria de uma amostra muito maior para provar que existe aí realmente uma diferença significativa entre o apoio que eu recebo, né, desses candidatos aí, desses eleitores, perdão. Tá bom? Então vamos mostrar aqui no intervalo, né? Vou apagar esse aqui. Vou gerar mais um menu graph, probability distribution plot. Né? Quero visualizar a probabilidade, né? Utilizando a aproximação normal a binomial. Vou gerar aqui uma área sombreada, né? Da minha proporção, à esquerda, né? Perdão, à direita, né? E vou colocar aqui a probabilidade, né? Perdão, na verdade eu tenho ambos os lados aqui porque o meu teste está testando para a diferença, tá? Então, como eu estou testando a diferença, ele pode ser para mais ou para menos. Então, eu preciso dividir o meu erro alfa por 2, tá? Então, 0,05 dividido por 2 dá 0,025, tá? Eu vou colocar aqui o valor. Ok. Essa é a aproximação normal, tá? Para binomial aqui, né? Uma curva normal. Vou adicionar, né, a minha estatística de teste aqui, tá? Colocando o valor x, né, que é o valor de z, na verdade, de 1,42. 1,42. Então, ok, está aqui. Então a minha hipótese está dentro da região de aceitação da hipótese nula, tá? Que foi exatamente o que mostrou aqui na seção, né, na janela de seção do Minitab. Tá bom, pessoal? Então esse aqui é uma outra forma de testar aí as hipóteses para proporções, né, para uma proporção contra uma população e duas proporções de populações diferentes entre si, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha sido útil aí. E não deixem de participar da próxima videoaula. Deixem um like no canal, se inscrevam no canal, tá? E um forte abraço. Até o próximo vídeo.